Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo em parceria com a BK Precision e hoje a gente vai ver os conceitos de ponto de crossover. Vamos nessa! Estamos aqui hoje com uma fonte da BK 1672, uma carga de bancada 8500 e um osciloscópio BK 2190D. Pessoal, para a gente entender o ponto de crossover, a gente precisa primeiro entender que a fonte ela pode operar em modo de tensão constante ou em modo de corrente constante. E a gente pode até saber em que modo ela está operando olhando os LEDs. Tem um LEDzinho vermelho aqui de corrente constante e um LEDzinho verde de tensão constante. Como isso funciona? Se eu ligar a fonte sem carga nenhuma, a gente pode regular a tensão dela e a gente vê no osciloscópio o traço azul, que é a tensão da fonte, subindo e descendo. Percebam agora que a fonte, por exemplo, está suprindo uma tensão constante de 20,5 volts. E eu determino isso com esse potenciômetro aqui e o LED verde me mostra que eu estou em operação de tensão constante. Se eu desligar a fonte, para a gente evitar danos ao equipamento, e colocar ela em curto agora, ligar de novo, a gente vê que ela entrou em modo de corrente constante. Por quê? Porque ela está em curto e teoricamente um curto tem uma corrente infinita e uma tensão zero. O que acontece é que no modo de corrente constante a fonte vai limitar a corrente e manter na corrente ajustada. Utilizando o segundo potenciômetro aqui, a gente pode ajustar a corrente. Percebam, ó, eu posso setar para uma corrente de 2,7 amperes ou aqui, por exemplo, para uma corrente de aproximadamente 2 amperes. Então, independente da carga que eu colocar aqui, a corrente máxima que essa carga vai drenar é 2 amperes. A partir desse ponto, a tensão da fonte vai começar a baixar para manter esses 2 amperes constantes. E é nessa subida de corrente e queda de tensão que acontece o famoso ponto de crossover. A função de corrente constante é muito importante porque ela te ajuda a proteger o equipamento que tu está testando, porque tu vai poder setar a corrente máxima que ele vai drenar, não danificando, e também serve para proteger a tua fonte, porque em casos de curto na tua carga, a fonte vai suprir uma corrente controlada. Nesse experimento de hoje, a gente vai utilizar a carga para drenar diferentes correntes da fonte e o osciloscópio para conseguir visualizar o ponto de crossover. Lembrem que eu tinha configurado a fonte para uma corrente de 2 amperes. O que acontece se eu configurar essa carga para drenar 1 ampere? Vamos descobrir. Vamos colocar a carga em modo de corrente constante em 1 ampere, setar o osciloscópio para o one shot e ligar a carga. A linha amarela é a corrente e a linha azul é a tensão da fonte. Percebam que a tensão da fonte se manteve constante em 18,5 volts configurados aqui e a fonte continua em modo de tensão constante. Vejam que a tensão da fonte continuou constante em 18,5 volts e a fonte continua no estado de tensão constante, aqui com o LED verdinho. Agora vamos ver o que acontece ali no limiar, bem perto de 2 amperes. Vamos setar a carga para a corrente constante em 1,9 amperes. O osciloscópio já está no modo one shot e eu vou ligar a carga. Vejam que a tensão continua constante e a corrente subiu ali para 1,9 amperes e a fonte continua em modo de tensão constante. Agora vamos ultrapassar esse limite configurado de 2 amperes. Vamos configurar a carga agora para 3 amperes. E ligá-lo. Vejam que interessante. A corrente passou para 3 amperes por um curto período de tempo. A tensão da fonte começou a descer para baixar essa corrente e a corrente depois estabilizou em 2 amperes limitados pela fonte. Por que aconteceu esse pico aqui, esse overshoot na corrente drenada pela carga? Porque a gente setou ela para 3 amperes e a capacitância de saída, que tem aqui os capacitores de filtro da saída da fonte, são capazes de fornecer esses 3 amperes por algum período de tempo. Então, a carga conseguiu drenar os 3 amperes por um curto período de tempo,
Quando esses capacitores se descarregaram, daí sim a tensão foi baixando, né? O que acontece? Uma corrente constante, a gente vai ter uma curva linear na tensão de descarga do capacitor e a tensão se estabiliza e a gente fica então com uma corrente controlada pela fonte de 2 amperes. E a fonte agora entra no modo de corrente constante com LED vermelho, porque é ela que está limitando a corrente do circuito. Lembrem-se que a especificação da fonte é de 3 amperes, mas a gente pode tentar drenar uma corrente muito maior que isso, que a fonte vai segurar os 3 amperes constante e não vai ser danificada. Então agora eu vou colocar aqui 10 amperes nessa carga. Vamos lá, corrente constante, 10 amperes. E vamos tacar a corrente máxima da fonte e ligar a carga. Vejam, um pico de corrente, né, devido à capacitância de saída da fonte, e depois a fonte estabiliza em 3 amperes, a sua capacidade máxima, mesmo que a gente tente drenar muito mais que isso. Então a gente tem uma fonte segura que nunca vai se danificar. Isso garante a proteção da fonte e também do equipamento que você está utilizando ela para alimentar.